Bem-vindos de volta ao Brasil, o país onde o barato é caro, o simples é complicado e o banal é chique. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e como vocês que me assistem já sabem, eu morei na Austrália, no Canadá e agora estou em Portugal e eu passei também algumas semanas e dias em mais de 20 países aí pelo mundo e eu não tenho intenção de voltar ao Brasil permanentemente, mas nesses 12 anos que eu estou fora, eu já voltei ao Brasil 3 vezes e continuarei voltando ao Brasil de tempo em tempo, temporariamente. E nessas 3 vezes que eu voltei ao Brasil, eu enfrentei sérios choques, principalmente durante a terceira vez, que foi quando eu fiquei mais tempo. Quais são os choques enfrentados por brasileiros que retornam ao Brasil após ter morado no exterior e quais são as dificuldades de adaptação? Vamos falar um pouco disso. De fato, foi muito difícil para mim me readaptar, mesmo que temporariamente, e é mais difícil ainda para brasileiros que voltam ao Brasil permanentemente. E de fato, nesses anos eu já vi diversas histórias de brasileiros que retornaram e tiveram sérios problemas de readaptação, sem contar as várias mensagens que eu recebo de brasileiros que retornaram ao Brasil e que se arrependem amargamente. Isso é chamado de a síndrome do regresso, um problema até mesmo já reconhecido por psicólogos, e tal síndrome pode levar à falta de identidade e até mesmo à depressão. Então, se você está no exterior e pensando em voltar ao Brasil permanentemente, pense bem. A saudade que você tem do Brasil e também as boas memórias, combinado com as dificuldades que talvez você esteja enfrentando no exterior, tudo isso combinado pode acabar criando uma imagem muito positiva, boa demais do Brasil, uma imagem muito colorida e que pode não corresponder à triste realidade que você vai encontrar quando você regressar ao país. Bem, então agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos choques e experiências que eu tive no Brasil ao regressar e também alguns dos motivos por que eu pessoalmente não me adapto mais no Brasil. Lembrando que muitos desses motivos são também compartilhados por outros brasileiros. A primeira coisa que me chocou ao meu primeiro regresso ao Brasil depois de 3 anos no Canadá foi a estética urbana, ou melhor, a falta de estética urbana. A natureza no Brasil, sem dúvida, é maravilhosa, mas isso não é mérito do brasileiro, muito pelo contrário. Focando somente na área urbana, parece que as únicas áreas bonitas nas cidades brasileiras são áreas nobres, é claro, ou então as áreas turísticas. O resto é resto. Tudo é muito feio, desnecessariamente feio, eu devo dizer, e também a falta de infraestrutura, é claro, que está muitas vezes relacionada a toda essa feiura urbana. É claro que existem lugares feios no Canadá e na Austrália, mas esses lugares são exceções, enquanto que no Brasil é o contrário, há lugares bonitos é que são exceções. A regra é a feiura urbana. Por exemplo, isso aqui é uma foto do bairro onde eu morava, e a impressão que eu tive quando eu cheguei lá é que tudo aquilo parecia favela, eu devo dizer respeitosamente. No Brasil nós fazíamos uma distinção, né? Isso aqui é favela e isso aqui não é favela. Mas depois que você mora no Canadá, onde até bairros mais pobres relativamente também são normais, muito superiores esteticamente ao que nós chamamos de pobre no Brasil, então tudo parece favela, infelizmente. E quando eu fazia tais observações, muitas pessoas me achavam metido ou chato, do mesmo jeito que muitas pessoas acharão agora vendo esse vídeo. A próxima questão é que o simples se torna complicado no Brasil, o barato se torna caro, às vezes 5 vezes mais caro, e o banal acaba se tornando chique ou símbolo de status. Aí, chegando no Brasil, eu notei que as pessoas ficavam olhando pro meu tênis e eu descobri que esse humilde tênis que eu havia comprado no Canadá por $60 valia R$400 no Brasil. Isso em 2008, hoje tá mais, numa época em que $100 valia R$180. Enquanto que no Canadá esse humilde par de tênis de $60 era apenas isso, um par de tênis, uma coisa que você coloca no pé e pronto. No Brasil era muito mais complicado, isso é um símbolo de status, uma coisa que muitas pessoas até usam, homens usam para engrandecer a sua masculinidade. E eu tinha me esquecido dessas complicações culturais do Brasil. Aí vem a questão da simplicidade também. Quando eu cheguei na Austrália, literalmente no dia seguinte, eu fui com meu passaporte a uma agência bancária, entrei e meia hora depois saí com a conta já aberta. No Brasil, essa simplicidade era uma complicação tremenda. Abrir uma conta no banco sem o comprovante de endereço, que eu não tinha porque eu não morava no Brasil, era uma coisa desnecessariamente complicada. E aí vem aquela questão complicada, mas que eu já dediquei um vídeo inteiro a ela, que esse vídeo deveria ter parte 2, 3, 10,
E a questão é que itens baratos, supérfluos em outros países acabam se tornando muito caros no Brasil. E não só itens, mas também serviços e outras coisas que custam dinheiro acabam custando desnecessariamente muito mais caras no Brasil. O Brasil tem um custo de vida tão alto quanto um país de primeiro mundo, mas o salário continua sendo de terceiro mundo. E esses são alguns detalhes entre vários. E aí vem a questão mais complexa de todas, que é a cultura. Algumas pessoas são brasileiras de corpo e alma, digamos. Elas gostam da música, gostam da cultura, se identificam com o país, amam futebol e também compartilham muitas das crenças e costumes que são comuns no Brasil. Então, para esses brasileiros fica muito mais fácil se readaptar ao Brasil, apesar dos problemas. Mas, para mim e para outras ovelhas negras, a readaptação é um pouco mais difícil. Desde pequeno eu já não me identificava com diversos aspectos da cultura brasileira e esse sentimento de não pertencer só aumentou depois que eu fui morar no exterior. E quanto à cultura no Brasil, muitas vezes eu me sinto um peixe fora d'água. É claro que os meus familiares e os meus amigos com quem eu me relaciono têm um pensamento diferente da maioria, mas eu também não vou viver numa bolha. Muitas vezes eu vou ter que interagir com outras pessoas, diretamente ou indiretamente, e são em situações como essas que eu me sinto um peixe fora d'água ou um estrangeiro no meu próprio país de origem. Trata-se de um conjunto de pequenas coisas que vão acumulando e que chega uma hora que isso começa a encher o saco. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol, mas eu não torço para time nenhum. Futebol para mim é um esporte, basicamente isso, é um esporte e ponto final. Eu não torço para time nenhum e quando eu falo para as pessoas isso, nossa, as pessoas olham para mim como se eu fosse um alienígena, tipo, como assim você não torce para time nenhum? Como assim você não torce para time nenhum? Que boiolice é essa? Eu também não sou fã da música típica brasileira, mas no Brasil eu tenho que aguentar essas músicas sendo tocadas altas o bastante para o quarteirão inteiro ouvir. E esse terrorismo sonoro, essa poluição sonora provinda de músicas tocadas extremamente altas, isso infelizmente é parte da cultura brasileira. Eu tive que lidar com isso na minha última estadia no Brasil, isso era parte da minha rotina, infelizmente. Às 9 da manhã eu acordava, não por livre e espontânea vontade, mas porque o vizinho estava ouvindo um sertanejo bem alto. E aí à tarde, quando eu queria ler um livro ou fazer um vídeo, por exemplo, o vizinho estava ouvindo um pagode bem alto. Aí à noite, quando eu queria dormir, era a vez do funk ostentação, que tocava ali até 2 da manhã. E 2 da manhã, quando o funk parava, aí a cachorrada começava a latir a madrugada inteira até o nascer do sol. Então, é complicado. Mas quanto a essa questão da cachorrada, eu devo mencionar que em Portugal também, dependendo de onde você mora, a cachorrada também não perdoa aos latidos. Na Austrália, de vez em quando, eu tinha que usar tampões para colocar nos ouvidos, porque muitas vezes, ao nascer do sol, os pássaros cantavam na minha janela e faziam barulho. Já no Brasil, eu tinha que usar esses tampões nos ouvidos para me proteger de terrorismo sonoro, provindo não de pássaros, mas de diversos outros tipos de animais. E quando eu falo animais, é claro que eu estou me referindo aos gatinhos e aos cachorrinhos e aos outros animais bonitinhos que vagam por aí. Aí depois de tudo isso vem a questão de viver de aparências, a cultura consumista e de aparências que é tão prevalente no Brasil. Ostento, logo existo. Deve ser o lema de muitos brasileiros. Muitas pessoas no Brasil estão muito mais preocupadas com o que elas têm e com o que você tem, e não com o que elas são e com o que você é. Coisinhas banais em outros países se tornam símbolos de status no Brasil. Isso sem mencionar o carro, ou o status móvel, ou o status mobil, como deveria ser chamado no Brasil. E ao interagir comigo, muitas pessoas ficavam confusas, porque elas carregam com elas as caixinhas do preconceito, onde elas tentam te encaixar. Só que eu não me encaixava nessas caixinhas. Algumas interações eram mais ou menos assim, as pessoas me olhavam e... esse Rafael aí, não tá vestindo nada de marca, muito simples, então deve ser pobre. Mas espera aí, ele foi pra Dubai, foi pra Austrália, não, então é rico, o cara que vai pro exterior é rico. Mas espera aí, não tem carro, anda de metrô, não, então é pobre. Mas esse celular é top de linha, não, então deve ser classe média. Mas espera aí, você achou ruim que pagou R$50 na comida, não, então é pobre. Putz, eu não sei em qual caixinha do preconceito eu encaixo esse cara. Infelizmente as pessoas valorizam demais status, aparências e bens materiais, o que é irônico, porque o Brasil é um país super religioso, onde há várias igrejas por quilômetro quadrado, e mesmo assim, num país tão devoto, as pessoas deveriam valorizar o ser humano não pelo que ele possui materialmente, mas sim pelo que ele é lá dentro.
Mas enfim, vamos deixar essa polêmica da religião de lado, também porque como vocês perceberam, a luz do vídeo está mudando, a iluminação, porque o sol já se pôs, e agora é só luz artificial aqui, então tem que encerrar esse vídeo logo. Então eu vou tratar do assunto final aqui. Eu poderia me adaptar a todos os problemas mencionados aqui, mas tem algo que para mim não é negociável, que é viver em paz. O que nos leva ao item final da lista, que muitos já devem ter adivinhado, é a violência. Bem, todos nós já sabemos o quanto que o Brasil tem se tornado mais violento do que já era nos últimos tempos, então eu não quero ficar aqui repetindo o óbvio, também que eu já falei em outros vídeos, enchendo linguiça, então eu quero simplesmente, para terminar aqui, oferecer algumas observações e reflexões. E para mim e para muitos brasileiros, esse é o pior dos problemas. É um problema que literalmente pode custar a sua vida ou a vida de um ente querido. E eu acho tudo isso muito triste e frustrante, porque eu gostaria de ter uma relativa paz no Brasil, mas isso é muito difícil. Até mesmo cidades que antes eram mais seguras, como Porto Alegre e Curitiba, agora estão tomadas pela violência. As cidades do Nordeste, então, viram um crescimento preocupante da violência nas últimas 2 décadas. Aí eu vou aproveitar para fazer uma correção aqui. No vídeo anterior eu disse que a região sul do Brasil é a região mais segura do país. O que eu deveria ter dito é que ela é a região menos violenta do país. Com notáveis exceções, é claro, como Curitiba e Porto Alegre, que são tão violentas quanto outras cidades do Brasil. Mas, apesar de tudo, eu ainda continuarei voltando ao Brasil de tempo em tempo, e é triste que nós não podemos desfrutar do potencial que o país tem. Ter uma estadia agradável na Austrália é fácil, mas no Brasil é difícil. O brasileiro que mora no exterior e que vai passar um tempo no Brasil deve se preparar fisicamente e psicologicamente também. Afinal, como Tom Jobim disse, o Brasil não é para principiantes. E por fim eu digo que eu ainda gosto de muitas coisas do Brasil, e eu acho frustrante que nós brasileiros não podemos desfrutar das coisas boas devido aos problemas que eu mencionei aqui. Para fazer uma analogia, eu diria que o Brasil é como um bolo de chocolate suculento. Que delícia, um bolo suculento! Mas tem algumas cápsulas de veneno ocultadas nesse bolo. Se você pegar o pedaço errado, você pode ficar muito doente ou pior. Enfim, por enquanto é isso. Aqui tem um vídeo onde eu explico que eu sou pobre demais para morar no Brasil e faço algumas comparações interessantes. E aqui tem um vídeo onde eu falo das vantagens de ser brasileiro. Então, por enquanto é isso e até o próximo vídeo.